então entender tudo isso, né? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que são os tópicos seguintes: as nossas aflições nesse mundo, ter bom ânimo e como Jesus venceu o mundo. Hoje é paz em mim. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você sabe que Paulo, quando fala aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que nós fomos, chamados com um propósito, para que Cristo fosse primogênito entre muitos irmãos. Então, você sabe que na sequência de todo o capítulo 8, que Martim Lutero chama de tema central da Bíblia Sagrada, lá do 29 ao 30, Paulo deslancha com o que eu chamo de plano da criação para os salvos. Então, eu faria uma remissão com esse Mateus 5, versículo 9, quando ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? Os que conseguem viver em paz. E é por isso que a gente hoje está tendo um tema somente sobre isso, porque o mundo não vive em paz. Então, primeiro, a primeira frase: somos representantes de Jesus, vivendo a paz em Jesus, como irmãos de Cristo na carne e como filhos de Deus no Espírito. Entendido isso? Remissão. Mateus capítulo 5, versículo 9, Romanos 8, do 28 ao 30. Quer dizer, o princípio ativo, a chave para a santificação é entender a paz em Cristo. É viver neste mundo centrado, com esse princípio da paz em Jesus. E esse princípio, que só essa paz que Jesus detém, e claro que o Cristo em nós, a esperança da glória, pode ser e deve ser materializado em nós a cada momento, essa paz, que é uma paz ligada à verdade, a verdade do mundo é a paz em meio à guerra, ou é a paz como resultado de uma guerra. Acredita, essa semana, um líder expoente e postou e gritando no sua live, e dizendo, falando sobre essas questões de Israel e da faixa de Gaza. O Paulo fala aos hebreus, ele diz: segui a paz com todos. Então, é entender a paz como um princípio. Diga a paz, outra frase, A paz é o princípio ativo para se atingir o aspecto da santidade. Quer dizer, o princípio ativo, a chave para a santificação é entender a paz em Cristo. Eu observei o seguinte: sempre ouvi dizer que na natureza havia uma concordância, uma harmonia, e o que eu vi hoje não foi harmonia não, amor. Eu vi uma guerra na natureza. Então, se você for pensar comigo, a existência nesta terra, todos os seres vivos, há uma guerra. E a guerra que eu presenciei ali, que é entre os animais, que esses animais muito grandes, eles têm uma briga por território, cada macho tem um território e geralmente eles lutam até que um desista ou morra. Às vezes ele não desiste e morre, lutam até a morte. Então, a existência humana, ela provoca esta guerra. A própria cadeia alimentar, ela provoca esta guerra. E agora com o cristão, com o povo de Deus, tem que ser diferente. E agora vamos pontuar isso com, por exemplo, essas palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, para ver o seguinte. Lembra que eu falei da guerra, da sobrevivência, falei da cadeia alimentar, falei do comportamento dos animais, das aves, como eu vi hoje claramente, o beija-flor, desculpe a palavra, que eu vou usar, que eu aprendi no tempo dos meus paizinhos, dando uma coça, E o bichinho, que ele é menorzinho que o beija-flor, era um beija-flor grande. E ele, quando ele conseguia que o beija-flor passava, bicava, ele bebia água e fugia, ele ficava escondido atrás da flor. Eu fiquei observando isso, e aí ele corria, porque esse bebedouro tem 3 pontas de saída, ele ia para a parte que fica encostada na parede, escondidinho, e ficava bebendo água e fazendo assim, ó, e olhando, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu cito esse texto, eu sempre digo: cuidado,
Porque o bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o perfeito te constrói. Sua razão está agindo por meio da paz de Cristo. Você entra no bom, no agradável, mas também no perfeito. A sua resposta a tudo neste mundo está neste elo. Eu sempre digo, entre a provocação e a razão está a reação. Fui fazer a respiração e bocejei. Bocejou, pastora Clarice? Isso aí. Paz em Cristo. Olha só, que traz bem para o eixo nosso aqui. Ele diz assim, no zelo, não sejais remissos. Né? Quem é uma pessoa remissa? É uma pessoa que fazia o que tinha que fazer. Sabe? Ele disse, você tem que ter zelo. Busca esse zelo o tempo todo. Foque no zelo. Então, a outra palavra, sobriedade, resistência, submissão, comportamento, resistência, humildade, zelo. Ele diz, não seja remisso, sede fervorosos de espírito, pacientes na tribulação, pacientes. Você tem que ter paciência, você tem que ter a ciência da paz, você tem que ter o teu culto racional, você tem que esmurrar o teu corpo, né, que Paulo diz aos Coríntios. Só no Espírito a gente pode servir no Senhor, só na ciência da paz, só na paz em Cristo, só na razão espiritual. Essa frase eu vou ter que repetir. Sobriedade, resistência, sujeição. Agora que vem. Se possível, que às vezes, irmão, você faz de tudo. A carne, eu vivo com o espírito, eu vivo cantando para minha carne assim, meu espírito canta para minha carne. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E depois o espírito canta assim para a carne. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente. A sua carne não vale nada. Eu comigo mesmo, minhas tertúlias, e por aí vai. E nós vamos chegando no final. Estamos nos minutos finais. Me ature mais um pouco, por favor, na minha loucura eloquente da graça de Deus. Ele diz que vai se vingar. E ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Acreditem, eu já vinha melhorando. Desse tema para lá, irmãos, vão melhorar muito mais ainda. Muito mais ainda. Prepare-se. Prepare-se. Né? Prepare-se. Para ver um Daniel muito melhor ainda. Quantos dias Deus me dera aqui nessa terra. E aí, ele diz que quando você faz isso, ele diz, amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça. Você vai montar a brasa viva sobre a cabeça daquele que quer ser seu inimigo, que está o tempo todo te amaldiçoando, que está por trás dos... Quando você não está vendo, quando não tem ninguém olhando. Irmãos, problema dessa pessoa com o diabo. Você que não vai ficar irado e esquecer que você é do bem, e é bom, e vai fazer o bem, custe o que custar, doa quem doer. Ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, amado, tire a ira da tua vida. O que o capitão daquele barco, quando Jonas estava no barco, fez? Jogou Jonas para o mar. Jogue, tire a ira da tua vida. Tire a ira da tua vida e siga a paz. Porque quando alguma coisa vir contrária, você... Se não der uma vez, vai embora. Não vou fazer agora, não dá tempo. Na quarta ou na quinta você vai bocejar. Aí você tome uma atitude, aí você tome uma decisão. Mas se você fizer uma vezinha e pensar paz em Cristo, eu garanto para você que você sequer... Tem muita gente aí, amado, que está através... Isso vai ser para a semana que vem, tá? Que semana que vem nós vamos falar do tópico 3, que vai ser as nossas aflições nesse mundo. Já dou a colinha. Tem muita gente aí que fica esperando o mar se abrir e tem muita gente aí querendo andar sobre as águas. Olha, semana que vem nós vamos falar disso. Você vai ver comigo que o ato de Pedro, nesse contexto nós vamos explicar, nem foi um ato de coragem e fé, foi um ato de dúvida e insegurança.
Olha, coisas tremendas na semana que vem, sobre as nossas aflições. Hoje, o que eu posso adiantar para você? O mundo está dizendo fique em casa. Eu já adianto para você, fique em paz. E o da semana que vem, fique no barco. Fique no barco. Isso é uma colinha para a semana que vem. E termino com esse texto. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia. Você não vai precisar esperar o mar abrir e nem vai querer andar sobre as águas. Você vai voar com asas como águia. A águia, que é o animal de rapina voador, né? A ave de rapina mais poderosa, que tem uma visão enorme, sabe? Uma extensão, no estudo disso há muito tempo, salvo engano, de 8 quilômetros. Ela decola já com a presa, e ela só pousa nos lugares mais altos e seguros. Os ninhos dela são dos maiores alturas, onde depois daquilo ele só tem penhascos, e ela voa com voos certeiros, com a visão clara, nítida. Ela não dá voo errado, voo incerto, ela não perde uma vítima, ela voa acima das tempestades, ela atravessa a tempestade, vai lá para cima, ela não fica chorando na frente do mar, e muito menos afundando na água, querendo andar sobre as águas. Ela tem consciência, ela é racional, ela espera na paz de Cristo, e ela espera no Senhor. E diz que o Senhor renova as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Paz em Jesus. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha esposa, a Bispa Lídia. Essa foi a sua reciclagem ministerial de hoje.